Por que é importante estudar os intervalos de confiança? Verdade, quando nós fazemos uma estimativa de alguma análise, né, trabalhando apenas com uma subpopulação, com uma amostra, nós cometemos erros, né, ao tentar extrapolar a observação feita naquela amostra para toda a população geral. Então nós temos, muitas vezes, que quantificar os nossos erros, né, tentar restringir ao máximo esses nossos erros, né, e o intervalo de confiança veio para isso, se presta para isso. Então, na verdade, ele vai tentar quantificar a incerteza na mensuração e permitir uma avaliação direta da faixa de valores possíveis para uma determinada estimativa, né? Então, um exemplo bem prático que nós temos, né, passa sempre no noticiário, na TV, é o seguinte: uma pesquisa de opinião demonstrou que um candidato à eleição tem 45% das intenções do voto. E aí termina essa informação, essa manchete, né, dizendo o seguinte, né, bem baixinho ali, ó, a margem de acerto é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Então, olha só, que informação é essa que muitas vezes passa desapercebido por nós? Está dizendo o seguinte, que a intenção de votos desse indivíduo, desse candidato, é de 45%, mais ou menos 2%. Ou seja, a intenção de voto desse sujeito vai estar variando ali de 43% até 47%. É essa informação que está trazendo. O que é isso? Isso nada mais é do que um intervalo de confiança. A única informação que está faltando, né, nessa manchete é dizer qual é o grau de confiança que nós podemos atribuir nesse intervalo. Então, olha só. Na verdade, qual é o grau de certeza dessa medida, né? Na maioria das vezes, nós trabalhamos com intervalos de confiança, e aparece lá, intervalo de confiança 95%. Ou seja, aquele intervalo que vai estar abrangindo, né, de valores, que vai estar abrangindo 95% de todos os valores possíveis. Ali, nesse nosso exemplo, é a mesma coisa. Então, o que acontece aqui na população, né? Nós vamos ter várias medidas acontecendo, né, em várias regiões diferentes. Determinada região, determinado bairro, por exemplo, ou rua, né, nós tivemos 45% das intenções de voto para esse sujeito. Na rua seguinte, ou bairro seguinte, né, tivemos 46%. No outro, 43%. No outro, 41%. No outro, 45%. No outro, 44%. Então, ficamos com vários valores distintos, porém próximos. Dessa forma, nós podemos construir essa figura chamada de polígono de frequência. Esse polígono de frequência ele vai trazer informações interessantes para a gente a respeito do desvio padrão. O grau de certeza relacionado ao desvio padrão. Porque o que acontece aqui? O desvio padrão nós vamos aprender a calcular numa outra aula, tá? Mas, de qualquer maneira, já podemos adiantar o seguinte, que se pegarmos, né, essa tendência de todos os valores centralizados, em torno do 45%, e conforme nós afastamos dessa intenção de 45% dos votos, a frequência dessas observações ela diminui. Então, achar alguém com 50%, com 55%, né, um bairro ou uma rua que tem a intenção de voto de 55%, vai ser muito pequeno. Então, a frequência dela é muito baixa. Da mesma maneira, procurar lá indivíduos, né, ruas ou bairros que tenham 30%, 35%, a gente vai achar praticamente ninguém, porque a frequência vai ser muito baixa. Mas em torno do 45%, nós vamos ter muitos elementos, né, muitos bairros com a intenção de voto girando em torno de 45%. Então, sabendo o desvio padrão, nós podemos calcular a margem de segurança do nosso intervalo de confiança. Sabe-se que, se pegarmos o valor da média, né, nessa curva simétrica de distribuição normal, e adicionarmos ou subtrairmos um desvio padrão, a área embaixo dessa curva ela vai abranger 68% dos resultados possíveis. Se ao invés de um desvio padrão, esticarmos isso para 2 desvios padrões, para mais ou para menos,
nós conseguimos abranger 95% da área sob a curva. E, se quisermos ir além e pegarmos 3 desvios padrões, nós vamos abranger 99%, praticamente 100% da curva. Quase toda a área da curva vai estar coberta ali. Qual é o grande problema? Nós trabalharmos com desvios muito grandes, 2, 3 desvios, nós vamos ter uma margem muito grande. Então, dizer que a média de altura de uma turma, né, de um colégio qualquer, vai variar entre 50 centímetros e 2,5 metros, nós podemos garantir isso com praticamente 100% de segurança. Então, essa margem, como ela está muito larga, nós perdemos precisão. Então, o ideal aqui é nós trabalharmos sempre com desvios padrões poucos, né, pequenos, para termos uma faixa mais estreita de credibilidade que nós vamos poder dar ao nosso resultado. Então, aqui, ó, na imensa maioria das vezes, nós falamos de intervalo de confiança de 95%. Então, o que esse intervalo de confiança está fazendo? Ele está pegando 2 desvios padrões. 2 desvios padrões para cima, 2 desvios padrões para baixo. Né? Então, a consequência que nós vamos ter é o seguinte. Aqui está representado como μ, a nossa média. Θ é o nosso desvio padrão. Então, 2 desvios padrões para cima, 2 desvios padrões para baixo. Nós temos, então, a área sob a curva, abrangendo ali 95% dos valores possíveis. Como essa curva é simétrica, quais são os valores que ficam do lado de fora dela? Temos 5% do lado de fora. Como ela é simétrica, 2,5% está aqui e os outros 2,5% estão lá do outro lado. Tudo bem? Bom, o que a gente pode dizer, então, a respeito dessa curva, com 2 desvios padrões? Vamos poder afirmar com 95% de certeza que os verdadeiros valores vão estar entre 43% e 47%, lá no nosso problema anterior. Certo? Então, a forma matemática de se expressar esse resultado pode ser feita de 2 grandes maneiras. Né? A primeira, que é a maneira mais convencional de se representar, é um intervalo de confiança de 95% e, entre parênteses, o primeiro e o último elemento do nosso intervalo, então, 43% até 47%. Ou, né, podemos representar dessa maneira também, mais matemática da coisa. Né? A confiança podemos garantir que x, né, está entre 43% e 47%, com 95% de confiança. Tá? Então, a interpretação disso é importantíssimo para a nossa análise estatística. Bom, uma vez que nós já conhecemos o intervalo de confiança, né, e o seu significado, né, vamos pegar a média, se for 95%, a média mais ou menos 2 desvios padrões, vamos entender então para que ele vai servir. Então nós temos ali a primeira pergunta interessante para interpretar aquelas medidas de associação. Nós já vimos no outro bloco. Então, risco relativo, odds ratio, razão de prevalência. Né? Então vem a pergunta, o fator, ele é realmente de risco ou esse fator é um fator de proteção? Então, para responder essa primeira pergunta, nós temos que analisar as medidas de associação, né? Seja o risco relativo, seja o odds ratio, seja a razão de prevalência. Vamos pegar aqui o risco relativo como exemplo. Então, temos ali 3 possíveis valores para o risco relativo. Primeiro deles, risco relativo igual a 1. Se o risco relativo é igual a 1, ou seja, a incidência no grupo dos expostos é igual à incidência no grupo dos não expostos, nós vamos dizer o seguinte, que o estudo não apresentou relação de associação entre o fator e o efeito. Tá? Então, não apresentou associação entre o fator e o efeito. Foi igual a 1. Ter ou não ter o fator não mudou em nada o desfecho. Agora, olha só, se o risco relativo ele for maior do que 1, ou seja, a incidência no grupo dos expostos é maior do que a incidência no grupo dos não expostos, então o risco relativo é maior do que 1, nós vamos dizer o seguinte, esse fator ele pode ser um fator de risco. Pode ser. Enquanto que se o risco relativo ele for menor do que 1, ou seja, a incidência no grupo dos expostos, se ela for menor do que a incidência no grupo dos não expostos,
por isso RR menor do que 1, nós vamos dizer que esse fator ele pode ser um fator de proteção. Pode ser um fator de proteção. Para poder afirmar isso com maior certeza, nós vamos ter que olhar um intervalo de confiança. Intervalo de confiança dessa análise. E aí o que vai acontecer então? Se o intervalo de confiança ele não possuir a unidade, se a unidade não estiver dentro desse intervalo, 1 não estiver dentro desse intervalo, eu vou poder dizer que ele, em todo momento, ele se comportou ou como um fator de proteção ou como um fator de risco. Se ele contiver a unidade estiver no meio desse intervalo, a nossa interpretação vai ser a seguinte: ora esse fator se comportou como proteção, ora esse fator se comportou como um fator de risco. Então, não é isso que nós queremos. Tá? Então, vamos lá. Olha só o exemplo que nós temos aqui. Um estudo estimou o risco relativo de imunização contra a rubéola com uma nova vacina. E ele estimou o risco relativo de 1,24, com intervalo de confiança ali, comparado com a vacina padrão. Então, teve uma vacina nova, comparou com a vacina padrão e achou um risco relativo de imunização contra a rubéola de 1,24. Primeira pergunta que se faz: a nova vacina, ela representa um fator de risco ou um fator de proteção? O aluno mais desavisado, ele vai olhar esse 1,24 e vai pensar o seguinte: 1,24 para um RR, quer dizer, um RR maior do que 1, isso aí é o fator de risco, né? Fator de risco. Só que olha só, é fator de risco para quê? Para imunização. É um fator de risco para a imunização. Então, ele representa o seguinte, que estamos imunizando mais no grupo dos expostos a essa nova vacina do que no grupo padrão, no grupo controle. Grupo dos não expostos a essa nova vacina. Ou seja, a nova vacina ela está se comportando como um fator de proteção para a rubéola. É um fator de risco para a imunização, mas a imunização é uma coisa boa. Então, é um fator de proteção para a doença, tá? Para a rubéola. Interpretação é diferente. Tá? Então, vamos seguir em frente. Ele pode ser um fator, mas realmente ele é um fator de proteção? Será que ele realmente é um fator de proteção? Então, vamos analisar quem? O intervalo de confiança. O intervalo de confiança, gente, ele foi de 0,9 até 1,59. Então, o intervalo de confiança, ele contém a unidade, contém o elemento 1. Ou seja, ora, esse fator, ele se comportou como de risco, ora, ele se comportou como fator de proteção. Então, não existe associação entre o fator e o efeito. Tá? Observação ali, no intervalo de confiança, nós podemos fazer uma análise melhor daquele resultado e vamos ver que não existe associação entre o fator e o efeito. Então, ora a nova vacina foi fator de proteção, ora ela se comportou como um fator de risco para a rubéola. Tá? Bom, então o que nos interessa falar sobre intervalos de confiança? Intervalos de confiança ideais são aqueles intervalos estreitos, que nós podemos garantir com mais precisão os valores da nossa observação. Né? Então, intervalo de confiança ideal é aquele intervalo de confiança, seja de 95%, com 2 desvios padrões, seja de 68%, se só tiver um desvio padrão, seja de 99%, se tiver 3 desvios padrões, mas os intervalos de confiança, os ideais, são aqueles intervalos de confiança estreitos. Tá? Aumentam o poder de estimar um valor no nosso poder do teste, né? No nosso poder estatístico da nossa análise. Intervalo de confiança estreito. Tá? Isso que nós temos que perseguir. Então, vai estar representando uma menor dispersão de todos esses dados. Gente, não podemos confundir a definição de intervalo de confiança, que é aquele intervalo no qual nós temos com tantos graus de certeza, né, que todos os valores possíveis vão estar dentro dele, com o valor de P. O valor de P é outra coisa. O valor de P ele vai medir a probabilidade do resultado obtido ter sido obra do acaso.
Então, o valor de P, normalmente, nós utilizamos nos testes estatísticos, né? Ele é resultado, é uma consequência de um teste estatístico. Então, aquele teste T de Student, teste de Q², né? Teste exato de Fisher, eles nos geram um valor de P, que é a probabilidade do resultado ter ocorrido por obra do acaso. Tá? Então, ele é consequência de análise estatística, dos testes estatísticos, e serve de contestação para as hipóteses levantadas. Mais à frente, nós temos um outro vídeo que vai estar falando sobre os testes de hipóteses, onde nós vamos discutir o valor de P. Tá? Então, um abraço, continuem nos estudos.